Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: "A quem procurais?" Responderam: "A Jesus Nazareno." Ele disse: "Sou eu." Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: "Sou eu," eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: "A quem procurais?" Eles responderam: "A Jesus, o Nazareno." Jesus respondeu: "Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem." Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: "Não perdi nenhum daqueles que me confiaste." Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: "Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu?" Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote daquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então um outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem?" Ele respondeu: "Não." Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: "Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei, eles sabem o que eu disse." Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: "É assim que respondes ao sumo sacerdote?" Respondeu-lhe Jesus: "Se respondi mal, mostrem que. Mas se falei bem, por que me bates?" Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram: "Não és tu também um dos discípulos dele?" Pedro negou: "Não." Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: "Será que não te vi no jardim com ele?" Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: "Que acusação apresentais contra este homem?" Eles responderam: "Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti." Pilatos disse: "Tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei." Os judeus lhe responderam: "Nós não podemos condenar ninguém à morte." Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: "Tu és o rei dos judeus?" Jesus respondeu: "Estás dizendo isso por ti mesmo ou outros te disseram isso de mim?" Pilatos falou: "Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste?" Jesus respondeu: "O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui." Pilatos disse a Jesus: "Então tu és rei?" Jesus respondeu: "Tu o dizes, eu sou o rei. Eu nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz." Pilatos disse a Jesus: "O que é a verdade?" Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: "Eu não encontro nenhuma culpa nele. Mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus?" Então começaram a gritar de novo: "Este não, mas Barrabás." Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho e aproximavam-se dele e diziam: "Viva o rei dos judeus!"
e davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: olhai, eu trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. E Pilatos disse-lhes: eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: crucifica-o, crucifica-o. Pilatos respondeu: levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: nós temos uma lei, e segundo essa lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir estas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: de onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: tu não terias autoridade alguma sobre mim se ela não fosse dada a ti do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus. Mas os judeus gritavam: se solta este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo estas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele disse: eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única, de alto a baixo. Disseram então entre si: não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram a sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse: tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: tudo está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feitos de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um túmulo novo.
onde ainda ninguém tinha sido sepultado, por causa da preparação da Páscoa. E como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Maria Santíssima, nossa Mãe, vinde em nosso auxílio. Dai-nos a graça de compreender e viver a palavra do vosso Filho Jesus, Nossa Senhora das Dores. Amados irmãos e irmãs, sem olhar para o jornalzinho, foca no padre e responde a pergunta: onde que começou esse evangelho hoje? Local geográfico. Muito bem, parabéns. E onde que terminou o evangelho? Local geográfico. Acabaram de ouvir, gente, pelo amor de Deus. Num jardim. Foi aí também que começou o evangelho, se você prestou atenção, tá? Jesus estava com os discípulos num jardim. Os momentos mais importantes da história da humanidade, eles aconteceram num jardim. A criação de Adão e Eva, capítulo 2 do Gênesis. Terminada a criação de Adão, Eva ainda não tinha chegado, diz o Gênesis que Deus plantou um jardim. E no jardim que ele plantou, colocou Adão. E foi por ali que apareceu Eva. A criação, o primeiro gesto de amor de Deus para o homem, porque o homem não foi o primeiro a ser criado, mas foi o que recebeu de Deus um gesto de amor. O primeiro presente que Adão recebeu de Deus foi um jardim. E num jardim ele foi colocado. Num jardim aconteceu a pior tragédia da história da humanidade, a tentação. Foi num jardim que a serpente conseguiu engambelar Eva. Foi num jardim que aconteceu o primeiro pecado da história da humanidade. Mas também os momentos mais fantásticos da nossa história se deram no jardim, não foram só as tragédias. O Evangelho diz que Jesus foi crucificado num jardim. Só São João que faz essa referência. Ele chama o Calvário de um jardim. Foi num jardim que ele derramou o sangue. Foi num jardim que ele estendeu as mãos no madeiro, numa árvore, para compensar aquela extensão de mão leviana de Eva para outra árvore, num outro jardim. E terminada a paixão, foi num jardim em que Cristo foi depositado, num túmulo. E daqui a alguns dias, nós vamos ouvir no Evangelho do domingo, de Páscoa, que o primeiro encontro do Cristo ressuscitado com alguém também se dá num jardim. Quando Madalena olha para Jesus e não o reconhece, diz o evangelista São João também que ela achou que ele fosse um jardineiro, porque estavam num jardim. Santa Teresa d'Ávila tem uma metáfora fantástica para explicar a alma humana. E ela diz que a alma é um castelo que tem 7 moradas. Eu não sou fantástico, sou medíocre. Então eu vou usar uma metáfora medíocre. A alma humana hoje eu quero que você a veja como um jardim. Num jardim onde, quer você goste ou não, Deus está. Quer você dê conta de que Ele está presente ou não, Ele se faz presente. E num jardim que, como a nossa leitura hoje, bem no início do Evangelho disse, num jardim onde Judas também sabe como chegar a esse jardim. Judas também sabe como encontrar Jesus dentro desse jardim. E num jardim que, como diz o Gênesis capítulo 3, nos recorda, Satanás também sabe como entrar nesse jardim. Satanás também sabe como entrar nesse jardim.
E o drama que nós estamos celebrando hoje é muito simples, dentro dessa metáfora do jardim. O drama é: o que você quer fazer com esse Deus que está dentro desse jardim com você? Do ponto de vista, vou falar só uma palavrinha complicada hoje, tá? Que você não precisa decorar, mas do ponto de vista filosófico, ontológico, Deus nunca pode sair de dentro de nós. Deus nunca pode se afastar de nós. Porque nós precisamos de Deus para continuar existindo. E por mais que do ponto de vista moral e caritativo você possa expulsar Deus com um pecado mortal, você não pode expulsar Deus da sua vida, do seu jardim, do ponto de vista existencial. Porque para que o jardim continue existindo, Ele é o sustentáculo do jardim. Ele que segura o jardim nas mãos. Por isso mesmo Satanás, nos quintos dos infernos, no jardim do coração dele, Deus habita. E por isso que para ele é tão angustiante o inferno. Porque aquele que ele odeia com todas as forças, literalmente, não o deixa em paz. Então a pergunta que nós precisamos resolver na celebração de hoje, e o drama que tem que ser resolvido, o que é este? O que você faz com ele dentro desse jardim? Nós hoje vimos o que Judas fez com ele num jardim. Nós hoje vimos o que os soldados dos judeus fizeram com ele nesse jardim. Depois nós vimos o que os romanos fizeram com ele no jardim do Calvário. Depois nós vimos o que os discípulos fizeram com ele no jardim onde ele foi sepultado. E domingo nós vamos ver o que Maria Madalena faz com ele, também nesse jardim. Talvez a gente fique um pouco angustiado ao celebrar a Sexta-feira Santa, porque a gente fica nesse questionamento sobre a morte de Jesus, né? Sobre Jesus ter sido traído, sobre Jesus ter sido entregado. Quanto que esse evangelho de hoje é repleto dessa palavra, né? Entregado. Então Jesus foi entregado aos judeus, foi entregado a Pilatos, foi entregado a Caifás, foi entregado a Anás, foi entregado a Herodes, foi entregado aos judeus de novo, né? Mas a gente se esquece que quem entregou ele primeiro para nós foi o Pai. O Pai nos entregou ele. A minha vida não é tomada nem tirada, eu a dou. É uma entrega generosa. E aí fica essa angústia, esse questionamento: mas quem matou Jesus? Foram os judeus, foram os romanos, e tal, de quem que é a culpa? Então, o evangelho de hoje traz muito objetivamente essa resposta para nós. Por mais que tenha acontecido 2 processos para que Jesus morresse, um processo religioso, onde ele foi acusado de blasfêmia pelos judeus, e isso não ia gerar a morte dele por Roma, e aí ele foi acusado por um processo político em Roma. Ele está se fazendo rei, ele está se fazendo autoridade, está proibindo de pagar o imposto. Então foram 2 processos diferentes para que ele pudesse ser morto por Roma, mas a engrenagem se moveu quando um de dentro fez o que tinha que fazer errado. A traição de Judas foi a engrenagem que moveu todo o processo. E aí é bom a gente se recordar quem era Judas. Judas era um sacerdote. Mais do que um sacerdote. Judas era um bispo. Então, a primeira pisada na bola foi episcopal. Ainda bem, o Papa lá também deu uma pisada na bola braba, São Pedro, né? Mas vamos olhar para Judas. Era impossível Jesus ser traído por alguém de fora. É impossível você ser traído por alguém que não está perto de você. Alguém que você confie. Então foi um de dentro que fez com que as engrenagens se movessem numa velocidade assustadora. Entre a quinta-feira à noite, ontem celebramos, e agora a paixão, é questão de horas. Mas foi necessário que um dos 12, um bispo, um sacerdote, um íntimo, um que estava perto, fizesse o que fez, para que Cristo passasse por tudo que ele passou. A nossa salvação aconteceria sem Judas. Não era uma obrigatoriedade salvífica, não era. Jesus deixou isso bem claro. O Filho do Homem vai ser entregue, mas ai daquele
que o entregar. Ai daquele. Por isso que Judas ele precisa receber um carinho muito grande nosso. Nós precisamos olhar para ele para um carinho muito grande. Porque Judas prefigura a maior das tragédias que pode acontecer dentro do jardim da nossa alma. A tragédia lá de Adão e Eva não foi nada perto da tragédia do que aconteceu ali no Getsêmani. Ali foi Adão e Eva se arrebentando. Aqui foi Deus sendo arrebentado por nós. Então, a tragédia do jardim do Getsêmani, provocada por Judas, é a tragédia que o meu e o seu coração pode experienciar. Por isso que hoje nós não podemos viver uma Semana Santa e viver uma Sexta-feira Santa olhando para a cruz e vamos adorá-la daqui a pouco, certo? Olhando para a cruz, olhando para o crucificado e simplesmente nos condoendo pelo sofrimento de Cristo. Não, hoje nós precisamos olhar para o efeito, o sofrimento de Cristo e para a causa. A causa não é o povo judeu, a causa não é o povo romano. A causa não foi Herodes, não foi Pilatos, não foi Caifás, não foi Anás. A causa somos eu e você. Somos nós, quando nós nos vestimos de Judas e permitimos que esse acesso tão sagrado, que é o nosso coração, seja o acesso de um traidor, seja o acesso de alguém que está disposto a ganhar alguma coisa com Cristo, está disposto a abrir mão de Cristo. Por isso que hoje, para você católico, você não precisa ter medo de vir aqui e adorar a cruz, tá? Você não precisa, esse povo fica adorando imagem, olha lá, adoração da cruz. Eu estou rezando isso para católico, né? Se tiver algum evangélico enrostido aí, estamos junto. Bate meia hora de prazo comigo, nós começa a catequese e a gente vai ruxar até o fim. Mas o católico sabe que ele não adora um pedaço de pau, um pedaço de gesso. Ele adora o mistério que está inserido nessa imagem. Hoje vocês rezaram a Via Sacra, estávamos aqui juntos. A cada anúncio de uma estação, qual era a fala que o sacerdote dizia? Nós te adoramos. Como é que é? Não, se vocês falar cada um num tempo, eu não vou saber nunca, né? Tem alguém que lembra aí, sabe? Que aí nessas horas eu não lembro, né? Nós os adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos. É isso que você vai adorar aqui agora a pouco. A gente genuflete o joelho na hora da Via Sacra, né? A gente faz uma genuflexão e diz, nós vos adoramos. Quem? Ó Cristo. É a Ele que adoramos. E aí você responde, porque pela vossa cruz remistes o mundo. É isso que nós vamos adorar daqui a pouco. É o mistério. É o mistério da redenção. É o mistério da salvação. É o mistério da entrega sem limites de Deus por nós. E que pode ser correspondida por nós. Com a dureza de Judas, com a dureza de Caifás, de Anás, daqueles judeus. Ou com o cuidado, o carinho de um José de Arimateia, de um João que estava aos pés da cruz. Graças a Deus que esse menino estava lá, gente. Porque senão era muita desgraça para pouco padre. Porque se a pior desgraça da paixão quem fez foi um sacerdote, e foi Judas que entregou, e a gente teve outros 10 sacerdotes covardes que fugiram, mas graças a Deus que aos pés da cruz, o único homem que estava ali ao lado de Nossa Senhora era um sacerdote. Era João. E foi a ele que foi entregada Nossa Mãe Maria Santíssima. Foi um sacerdote quem por primeiro recebeu ela como mãe. E nele, eu e você também estávamos presentes e a recebemos por mãe. E a temos também por mãe. Então que bom que esse menino estava ali para limpar um pouquinho aí o filme nosso aí de sacerdote, porque está feio nessa paixão. Feio demais. Mas cada um de nós agora precisa escolher aí, né? Qual a postura? Qual o comportamento? Como estar diante dessa paixão de Jesus, né? Então não é o sofrimento dele que agora nos incomoda, é o nosso. É o nosso pecado, é a nossa miséria, porque o nosso pecado é causa. O sofrimento dele foi efeito. Foram as nossas escolhas erradas que fizeram com que ele tivesse de passar por tudo isso que ele passou.
Que nós possamos então olhar para os nossos pecados, para as nossas misérias, e pelo menos hoje, pedir a Deus a graça de olhar com um certo desprezo, um certo nojo, um certo ranço. Se olhar para as escolhas erradas que fizemos, as escolhas medíocres, olhar para o sofrimento de Cristo, e se eu não entendo por que os meus pecados são tão graves, por que Deus se ofende tanto com isso que eu faço, que você seja capaz de olhar para a cruz e fazer a seguinte afirmação: se o preço disso é isso, então isso deve ser muito feio. Se o preço do meu pecado é isso, é Deus morrer desse jeito, então deve ter algo muito escabroso nesse meu pecado. E que nós sejamos capazes então de permitir que essa transformação vá acontecendo e vá fazendo que nós nos aproximemos mais e mais de Deus. Eu vou usar uma última metáfora para dizer que o que eu estou vendo hoje aqui nessa igreja seria muito bom que acontecesse, não só fisicamente, como eu vou dizer nessa metáfora, mas espiritualmente no coração de cada um de nós. Há um ano atrás, celebrando essa mesma celebração de Sexta-feira da Paixão, bem aqui no meu campo de vista, sentado ali bem naquele tapete, estava esse menino, Rafael, você lembra? Há um ano atrás ele estava sentado ali, e ele era dos últimos da igreja. Durante esse tempo aconteceu uma aproximação física. Ele não está mais ali no último, ele está no primeiro banco aqui. Mas eu sei que no seu caso não foi só física, Rafael, porque mudou muita coisa. Esse ano você fez primeira comunhão, não fez? Estou te devendo uma crisma, não estou? Vai chegar. Se confessou. Foi uma transformação que aconteceu num intervalo de tempo. O coração de cada um de nós precisa experimentar isso. Nós não podemos estar estáticos nos nossos bancos durante a nossa história, porque Cristo merece que a gente esteja aqui perto dele. Por isso que hoje nós vamos fazer a adoração da Santa Cruz e você vai sair do seu lugar e você vai vir. É um movimento apenas físico, geográfico, mas permita que o seu coração também se aproxime e que o seu coração também o adore e que o seu coração também seja transformado por ele, porque foi por você que ele morreu na cruz, não foi por nós. Não foi para salvar a humanidade. Não, Jesus não morreu para salvar uma abstração. Jesus morreu para salvar alguém com nome, sobrenome e CPF. Ele morreu por mim e por você. Então, enquanto nós não nos apropriarmos dessa verdade com essa singularidade, isso ainda não fez diferença na nossa história. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.